Boa noite, irmãos. Tudo bom com vocês? Amém. Eu quero, sem demoras, convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Quem achou, diga assim, achei. Muito bom. João 8. Deixa marcadinho, nós já leremos. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens acerca de comportamentos. E coube a mim hoje falar sobre a questão da mentira, sobre como repreender, como lidar, como derrotar o espírito de mentira. E nós utilizaremos esse texto para ver como Jesus, diante dessa questão espinhosa, soube se posicionar. Eu estava refletindo hoje e por uns momentos eu lembrei do meu pai, porque ele mantém na casa dele um jardim no fundo da casa, quintal. E aquele é o mimo particular dele, sabe? Papai gosta muito de plantas, gosta de ver a vida irromper. E, curiosamente, é a minha parte preferida da casa dos meus pais também. Sempre que eu os visito, e faço isso com frequência, pelo menos uma vez a cada semana, eu vou direto para aquele local agradável da casa que é o jardim. E eu tenho pensado o porquê disso. Cheguei à conclusão, Diego, que é porque a vida acontece ali. É um jardim simples, sabe? Tem algumas hortaliças, alguns limões, algumas romãs, mas em geral é até pequeno, embora bonito. E por que eu estou mencionando isso? Porque tudo começou num jardim. Foi no jardim que a mentira entrou no mundo. Foi através da sedição de Eva, quando foi tentada pela serpente. E desde então, nossa vida ficou bagunçada. As coisas se tornaram difíceis. Satanás mentia no começo e continua a mentir. E nós adquirimos o hábito da mentira. A mentira, e eu digo isso numa linguagem pejorativa, é uma instituição democrática. Todos mentem, ou mentiram, em algum momento da vida. Não importa se foi uma mentira grande, uma mentira pequena, até as crianças mentem. E eu tenho pensado, por que o ser humano é tão inclinado à mentira? É algo sobre o qual nós precisamos refletir. Amém, irmãos? Precisamos encarar essa verdade, lidar com ela e aprender com ela. Mas lembra do jardim do meu pai, que eu estava aqui comentando com orgulho, com alegria? Pois bem, o homem, Adão, falhou no jardim, mas também foi num jardim que Cristo começou a triunfar. No Getsemane. Então, o que eu quero que os irmãos tenham em mente é que na nossa vida sempre haverão duas possibilidades, ao menos, de escolha.
Você pode viver uma vida de mentira se quiser, mas você também pode viver uma vida de verdade. É possível, é justo, é digno e é bom. E é o que Deus quer para você. Cristo triunfou no Getsemane, você também pode triunfar. Amém? João 8, vamos ler? A partir do verso 31, nós temos aqui um texto clássico e alguns versículos marcantes. Então, se você tiver com caneta, eu vou pedir para você marcar algumas coisas, ok? Leiamos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Os irmãos podem repetir isso comigo? No 3, 1, 2, 3. E conhecerão. Amém. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca, preste atenção, nunca fomos escravos de ninguém. Primeira mentira. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. E disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Avancem ao verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês. Agora Jesus explica. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Agora, os judeus vão fazer algumas acusações, mentiras, acerca de Jesus. Eu já ressaltei aqui uma primeira mentira, logo no começo do texto. Existem outras aqui, prestem atenção. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano. Olha o que os homens estão dizendo para Jesus. E está endemoniado. Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. No final, Jesus vai dizer que o testemunho dele é condizente com o de Abraão, que eles alegam ser o pai deles. E olha o que eles respondem a Jesus, terceira mentira. Você ainda não tem 50 anos, verso 57. E viu Abraão?
E respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Irmãos, que texto duro. Que texto duro, mas um texto necessário. Quantos aqui conheciam esse texto? Já tinham lido? Tem algumas coisas interessantes aqui. E eu quero conversar com os irmãos a esse respeito. Bom, a gente está estudando hoje sobre a mentira. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a mentira. E eu trouxe uma definição aqui para ajudar a gente. Tá bom? A gente pode dizer que mentira, essa é uma definição do dicionário. Significa o ato de mentir. Uma afirmação que se opõe à verdade. Informação que tem engano, que dá falsa ideia, que ilude ou que não tem fundamento. Isso é mentira. Está claro até aqui? Amém. Agora, por que as pessoas mentem? Por que mentimos? Já pensaram sobre isso? Olha, no geral, nós, os seres humanos, pensamos que somos transparentes. Mas, irmãos, a verdade é que, no fundo, nós temos muitas preocupações. Algumas delas, eu diria, neuróticas até. E essas preocupações asfixiam a liberdade, asfixiam a espontaneidade. E o ser humano, muitas vezes, começa a reproduzir uma série de comportamentos mentirosos. Você quer ver um motivo pelo qual as pessoas mentem? As pessoas mentem porque têm uma necessidade absurda de serem aceitas. As pessoas mentem porque muitas vezes querem ser reconhecidas dentro de um grupo. Querem ter um determinado valor. As pessoas mentem porque elas querem que os outros pensem que elas estão sempre certas. As pessoas mentem porque têm medo do julgamento de outras pessoas. Faz sentido? Sim ou não, igreja? Não faz? Me diga por quê. As pessoas, elas mentem também porque têm medo. Em algum momento, não estou dizendo que mentem só por isso, mas porque têm medo de serem julgadas. Em muitos momentos. Então elas mentem. Clareou agora, irmão? Verdade, não é? De repente eu pratiquei algo, fiquei com vergonha e menti para esconder aquela prática. A gente vai cometer mentiras a muitos momentos. Mas, irmãos, a gente precisa lutar tanto contra isso. Porque Cristo fala que o diabo só tem paternidade sobre uma coisa. E essa coisa é a mentira. A Bíblia fala que ele é pai da mentira. E quando ele fala mentiras, ele fala do que é próprio. Porque a mentira existe nele desde o princípio dos tempos. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu estou vindo aqui hoje, com temor do Senhor, para que nós possamos sair daqui convictos que a nossa postura deve ser a postura de falar a verdade em qualquer situação. Olha, seguir a Cristo não é fácil. E muitas vezes falar a verdade também não é fácil. Porque a mentira às vezes é mais cômoda. Porque a mentira às vezes nos coloca num certo lugar de conforto. Mas quando nós assumimos o caráter de falar a verdade, de reconhecer os nossos erros, de aprender com os nossos erros e de querer crescer, Deus nos honra.
E essa deve ser a única preocupação sua, meu amado irmão, minha amada irmã, em ser honrado por Deus. Nós não precisamos de pessoas dando tapinhas nas nossas costas. Nós não precisamos de reconhecimento de homens, nós precisamos do reconhecimento do Senhor. Nós precisamos ser validados pelo Senhor, e o Senhor diz: andem na verdade e sejam verdadeiros. Eu li um texto difícil, um texto duro, e eu o fiz para que os irmãos percebessem que Cristo, quando era confrontado com mentiras, ele agia com firmeza. E é assim que nós precisamos agir. Nós não podemos deixar que Satanás faça conosco o que fez com Eva e com Adão no jardim. Porque a primeira coisa que a verdade faz com alguém é libertar. E ninguém aqui quer voltar a ser escravo. Eu não quero. Porque eu aprendi que toda vez que você conta uma mentira para ocultar a verdade, você às vezes precisa contar outra, e outra, e outra, e a mentira sempre vai te envergonhar em algum momento da sua vida. Grave bem isso. Foi Abraham Lincoln que disse certa vez que nenhum mentiroso tem memória boa o suficiente para ser um mentiroso de êxito. Em algum momento, a mentira vai nos deixar na mão. E quando isso acontece, sentimos vergonha. Sentimos culpa. Sentimos o peso. O peso que Pedro sentiu quando negou Jesus. Lembra da cena? Jesus disse: antes que o galo cante, você irá me negar. E Pedro achava impossível negar Jesus. Porque como ele mentiria acerca da identidade dele, que era a identidade de um homem que andava com Jesus. Mas o fato é que antes do galo cantar a segunda vez, Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia disse que saindo Pedro dali, o que aconteceu com eles, irmãos? Chorou amargamente. Então, em nome de Jesus e debaixo de muito temor do Espírito Santo, se há mentiras na nossa vida, nós devemos fazer como Pedro. Nós devemos chorar e pedir perdão. E lutar para consertar. E lutar para reparar os nossos erros. O que adianta viver uma vida de mentiras se nós não podemos ter, por exemplo, a consciência tranquila? Olha essa discussão que Jesus está tendo nesse episódio, o episódio que deixa para a gente um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, um dos versículos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está dentro dessa perícope, está dentro desse texto. Esse episódio aqui marca um confronto. Porque Jesus apareceu pregando nas margens da Galileia, um ministério curto de 3 anos, e a Bíblia fala: ia Jesus por todas as aldeias e lugares, curando, libertando e ensinando, e fazendo isso no poder do Espírito Santo. Porque o Filho do Homem veio para buscar, salvar e libertar todo aquele que estava perdido. Perceba que em todos os verbos que Deus conjuga de verdade, Satanás conjuga verbos ao contrário de mentira. Preste atenção nisso. Jesus veio curar, salvar e libertar. Amém? O diabo veio roubar, matar e destruir. Você está percebendo? E por que Jesus se posiciona? Porque o diabo está usando aqueles homens para dizer mentiras acerca do ministério de Jesus. Jesus veio salvar. Jesus veio curar. Jesus veio libertar. Então Jesus não podia aceitar aquele jugo. Irmãos, por causa da mentira,
As fofocas têm invadido as igrejas. Eu sinto muito temor de falar isso. Por causa das mentiras, as maledicências têm inundado as igrejas. A Bíblia diz em Hebreus: cuidem para que vocês não caiam da graça de Deus. Por causa da mentira, muita gente tem caído da graça de Deus. Por causa dos julgamentos, muita gente tem se sentido fraco na fé. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A palavra também diz que se Cristo te libertou, você é verdadeiramente livre. Quer ver outra coisa interessante? Em Hebreus a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Existe algo que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir. Hebreus 6,18, depois você confere. Deus não pode mentir. As boas promessas que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O tio e o Jota que estão na palavra irão acontecer. A igreja será arrebatada e subirá gloriosa, mas eu e você temos um compromisso de vivermos uma vida ética, e uma vida ética, uma vida que fecha as portas para o reino da mentira. Pastor, qual mentira? Qualquer mentira. Pequena ou grande? Também. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. Nosso cristianismo precisa ser mais um cristianismo de atitude, menos um cristianismo de teoria. A gente precisa se posicionar. Como Cristo se posicionou? Eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa que acontece nesse texto, olha o que esses homens dizem. Eles dizem assim, verso 33, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Irmãos, até historicamente os judeus foram escravos. Eles foram escravos dos egípcios, eles foram escravos dos assírios, eles foram escravos dos babilônios, e na época em que Jesus está pregando, eles estão subjugados pelo romano. Mas aquelas pessoas estão dizendo, não somos escravos. Porque a primeira condição para Cristo entrar num coração em alguém, é você admitir que você é fraco. Você admitir que você necessita. Entende, Ariane? Admitir que se eu não me quebro, se eu não me voluntario para que Deus destrua as minhas imperfeições e me faça um novo ser, então eu continuarei vivendo uma vida de mentira. Meus irmãos, como isso é sério. E como isso é profundo. Esses homens estavam sobre domínios por gerações. Mas eles estão dizendo, nós não somos escravos, e talvez eu e você também estejamos enfiados em alguns erros, praticando algumas mentiras, mas se negando a reconhecer que nós precisamos pedir perdão. Que nós precisamos mudar. Que nós precisamos consertar. Que nós precisamos admitir. Um dos dias mais marcantes para mim aqui nessa igreja foi um dia, pastor Rodrigo talvez vai lembrar isso. O pastor Rodrigo chamou alguns líderes aqui à frente, a igreja pediu perdão. Eu achei aquilo muito bonito. Porque a gente reconhece que precisa de Deus.
E que essa graça esteja sobre você todos os dias da sua vida, para que você reconheça que você precisa de Deus. Para que você lembre que o nosso pacto, o nosso compromisso é com a verdade. Nós somos do reino da luz, e a luz não combina com as mentiras. Falemos a verdade. Por mais que num momento talvez ela venha a trazer um tratamento, a trazer uma dor, a trazer um momento de desgaste, porque às vezes falar a verdade existe um compromisso com o que se está fazendo, mas faça isso. Seja íntegro, seja justo, e Deus irá te abençoar. Você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. E a melhor coisa da vida é ter a mão de Deus sobre nós. Reflita ainda sobre outra questão, são apenas 3 pontos. Em primeiro lugar, a mentira levou aqueles homens a serem arrogantes. Olha a segunda coisa aqui interessante, verso 48. Eles alcunham Jesus, eles apelidam Jesus de samaritano e de endemoniado. Olha que coisa forte. Por quê, irmãos? Quando eles dizem que Jesus é samaritano, eles estão querendo dizer, olha, você não tem capacidade para fazer o que você está fazendo. Porque os samaritanos eram considerados um povo misto. Eles foram escravizados pelos assírios, e alguns judeus da época se casaram com assírios, então nasceu uma raça híbrida. E o judeu tinha ranço de samaritano. Então, quando um judeu queria desqualificar alguém, chamava de samaritano. Mas aqui está muito pior, eles não estão chamando Jesus só de samaritano, estão dizendo que ele é endemoniado. O pecado, tido como pecado sem perdão, reflita sobre isso, é um pecado de mentira, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É dizer de Deus aquilo que não é justo. É atribuir a Satanás as obras que são de Deus. É olhar para algo que Deus está fazendo e dizer, isso não é de Deus, isso é de Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Era o que esses homens estavam fazendo. Chamando Jesus de endemoniado. E quantas vezes, irmãos, o espírito de mentira não tem entrado nas igrejas para tentar desqualificar o que está sendo feito. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que julgamos. A Bíblia diz que toda vez que nós julgamos alguém, nós nos colocamos numa condição complicada, porque o Pai que está no céu conhece tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que nós temos o poder de abençoar e de maldizer com a língua. Para que você tem usado a sua língua? Para falar a verdade? Ou para falar mentiras? Eu espero que seja para falar a verdade. Tem ainda uma terceira atuação do espírito de mentira na vida desses homens, que é difícil até de mencionar, mas a gente precisa abordar. Eles olham para Jesus e dizem assim, você não tem nem 50 anos. Como então você pode ter visto Abraão? Eles estão dizendo para Jesus literalmente isso. Quem você pensa que é? E quantas vezes, irmãos, não julgamos as pessoas assim? Ou não julgamos a obra de Deus assim? 40 dias de propósito? Para que isso? Orar tanto de joelho? Para que isso?
viver enfiado na igreja como se fosse um beato. Para que isso? E Satanás passando o rodo em todo mundo aí fora, e a gente podendo usar a boca para abençoar, mas muitas vezes estamos falando o quê? Contra a obra do Senhor. Isso não pode existir no nosso meio. Fofocas não podem existir no nosso meio, intrigas não podem existir no nosso meio. Quer ver outra coisa que o espírito de mentira produz? Um espírito de insubordinação. E por que eu estou usando tanto esse termo espírito de mentira? Porque isso é bíblico, irmãos. Eu posso até mostrar a você, abre sua Bíblia aí rapidinho, eu já estou caminhando para o final, em 1 Reis 22. O contexto aqui é o seguinte: o rei Acabe está tomando conselho com profetas para ir a uma batalha na companhia do rei Josafá. Em um determinado momento, um profeta chamado Micaías vai entregar uma profecia a ele. É interessante que Acabe não gosta de ouvir as profecias de Micaías, porque ele vai dizer que Micaías só profetiza contra ele, nunca fala nada de bom. Mas ainda assim Josafá insiste, e então Micaías é convocado a profetizar, e olha o que ele diz. Verso 19. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, preste atenção, quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro outra, até que finalmente um espírito, preste atenção, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor perguntou: de que maneira? Olha a resposta. E ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira. Irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Sabe o que aconteceu aqui? Dezenas de profetas começaram a profetizar: vai, rei, ataca que você vai ser vencedor. E havia um único homem de Deus dizendo: tu morrerás nessa batalha. E Acabe não quis lhe dar crédito, porque a verdade era mais dura. E Micaías chega a dizer para ele: se tu voltares dessa batalha, o Senhor não fala pela minha boca. E de fato Acabe é ferido e morre no campo de batalha. E quem provocou tudo isso? Um espírito de mentira. Você sabia que tem uma condição biológica chamada mitomania? É o mentiroso compulsivo. Aquela pessoa que mente tanto que acredita nas próprias mentiras que conta. Pois bem, na nossa vida, irmãos, isso está derrotado em nome de Jesus. Você precisa assumir um compromisso com Deus e consigo mesmo, de fechar as brechas da sua vida, da sua casa. Lembra dos jardins? Cuida do seu jardim. Irmão, o que é o nosso jardim? A minha família é o meu jardim. Sábado agora eu completo 13 anos de casado com a Luciana. 13 anos de casado. Eu estou cuidando desse jardim há 13 anos e eu preciso cuidar até o dia que o Senhor me chamar. A igreja também é um jardim. Nós precisamos cuidar dela. Os nossos filhos, o nosso emprego, cuidado com o seu testemunho no seu trabalho, cuidado com o que você fala, porque se você é um homem de Deus, você precisa ser confiável, e ser confiável é falar a verdade. Você precisa falar tanto a verdade a ponto de alguém olhar para você e não duvidar, porque você está falando e você é um servo de Deus. Que coisa boa é quando você chega em um lugar, se identifica como um crente, fala algo, a pessoa vira e diz: acredito, porque creio que você é um homem de Deus. Porque creio que você é uma mulher de Deus. Louvado seja Deus, eu pude passar por isso essa semana.
Fui fazer uma reunião no trabalho. Falei algo para uma pessoa. A pessoa virou para mim e falou assim: promete? Eu falei: prometo. E numa sala cheia, a pessoa virou e falou: se ele diz que promete, eu posso confiar nele, porque ele é um homem de Deus. Eu falei: amém. Mas isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Porque se de fato eu sou um homem de Deus, e se de fato vocês são homens e mulheres de Deus, então vocês precisam viver de fato que o testemunho do Senhor seja concreto na vida de vocês, e isso não é fácil. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade liberte você, todos nós, a mim, aos nossos filhos, aos nossos pais, às nossas famílias, ao nosso Brasil. Que a verdade nos liberte, que a verdade nos abençoe e que o espírito de mentira seja chutado para bem longe da nossa vida. A gente não precisa dele. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.